Esse vídeo é principalmente destinado aos meus colegas professores e professoras de Direito, também para alunos, mas principalmente para professores. E o que eu pretendo aqui é compartilhar uma experiência didática que pode ser útil para vocês, especificamente para ensinar a ideia de princípio, tanto em cursos de filosofia, de hermenêutica jurídica, quanto em cursos para alunos e alunas iniciantes. E eu criei esse exercício porque, como eu digo para os meus alunos e para as minhas alunas, eu não tenho vocação para, enfim, coach de papagaio, né? Eu não quero ensinar para eles simplesmente a habilidade de repetir o que eu estou dizendo, ou de repetir o que o Hart está dizendo, ou de repetir o que o Dworkin está dizendo. E muitas vezes, quando a gente ensina teoria, a gente pode cair nesse erro e perder a dimensão do problema, né, do problema concreto que está sendo pensado por esses autores. Esse é um ponto que eu acho que é crucial no ensino de filosofia e no ensino de teoria, fazer os alunos e as alunas perceberem os problemas concretos, os problemas reais com os quais os autores estão lidando. E eu acho que a maior parte da dificuldade de compreensão da filosofia é justamente essa. E claro, quanto mais abstrata for a ideia, mais difícil é dar a dimensão, é conseguir fazer eles perceberem esses problemas e as implicações do que está sendo dito, né? Claro, muito mais difícil fazer isso com a crítica da razão pura, né, ou com a fenomenologia do espírito, apesar de que, enfim, eu acho que não é impossível e é necessário fazer isso para que esses livros façam algum sentido, não virem uma espécie de sopa de letrinha, jogo de palavras. Então vamos lá. Como é que eu... Enfim, qual foi a estratégia que eu usei, né? Qual foi a estratégia didática que eu usei? Enfim, o que eu tentei fazer foi mostrar a utilidade do conceito de princípio, ou da ideia de princípio, no momento da decisão de um caso concreto. O princípio não tem só essa função, né? Não tem só a função de ajudar a solucionar casos concretos, ele também, enfim, no sentido mais amplo, expressa, se a gente quiser, os valores fundamentais de um determinado ordenamento jurídico, né? Mas eu resolvi ir por esse caminho porque eu acho que aí fica mais claro, né, para que um princípio serve. E aí, o que eu fiz foi construir um caso difícil, mas um caso difícil a partir de da experiência mais próxima deles, aí no caso a experiência com alimentação, né, que tentei não criar nenhum pressuposto, não pegar, enfim, um caso do STF, né, ou algum dos casos que estão sendo debatidos na esfera pública, porque exigiria talvez uma preparação maior, né, do que a que eles fizeram, que foi simplesmente ler o material que eu preparei para eles, né? Então, o que tinha nesse material? Quer dizer, eu criei algumas regras, algumas normas jurídicas, ou melhor, alguns textos normativos, né, fechados, que diziam basicamente o seguinte: olha, o limite de consumo de sal diário acho que é 2.500 miligramas por dia. É proibido consumir ou servir, né, sal acima desse percentual. E aí depois vinha uma lista de alimentos proibidos. O problema chamava o problema do sal, né? Então eu intitulei esse exercício de o problema do sal. Então tinha lá uma série de normas fechadas que diziam, né, o que esses, enfim, como é que era a regulação. E aí eu propus o seguinte caso: imagine que você é o prefeito de uma cidade, ou, sei lá, o governador. A sua cidade, o seu estado está numa situação de calamidade, pessoas estão com falta de alimentos, né? E você receba de doação um carregamento de lasanhas congeladas. Parece que uma lasanha congelada, eu fiz essa pesquisa, tem praticamente a quantidade de sal que uma pessoa precisa durante um dia. Se ela comer 2 lasanhas, ferrou, né? Então, aí eu pedi... Então, eu os colocava na seguinte posição.
escreva um parecer, enfim, na condição de Procurador-Geral de Estado ou de Procurador do município, que autorize o prefeito e autorize o governador a servir essas lasanhas para as pessoas. Lembrando que, veja, nesse ordenamento jurídico eles só podiam dispor dessas 3 regras. Uma regra que dizia o limite de sal diário, a outra que dizia é proibido servir acima desse limite, e a outra que tinha a lista de alimentos proibidos, dentre os quais estava justamente a lasanha congelada. Bom, a primeira dificuldade desse exercício, ao aplicar esse exercício, foi fazer o pessoal levar a sério de que eles só podiam usar essas 3 regras, né? Então, falou, vocês estão num mundo, né? Num mundo em que só existe essas 3 regras sobre esse assunto. Ah, professor, mas não pode usar a Constituição? Não. Isso não é o Brasil. Vocês estão num mundo paralelo, né? É um exercício mental, né? Quando eu consegui fazer isso, né, porque, primeiro, eles resolveram o exercício utilizando a Constituição, alguns foram direto na dignidade humana, etc., e resolveram assim, né? Mas aí a aplicação de regra não servia, né, para o meu objetivo. Quando eles realmente levaram a sério que não podiam utilizar a Constituição, ou não podiam fazer nenhum tipo de raciocínio, enfim, com a Constituição, aí eles e elas, né, ficaram um pouco travados, e aí a coisa começou a andar, né, a fazer sentido. Nesse momento a gente estava discutindo já oralmente, né, e eu estava chamando as pessoas, porque eles fizeram primeiro por escrito, a gente discutiu o que eles fizeram, e depois eu fiz uma segunda rodada oral, porque a parte escrita não deu muito certo, porque eles foram direto na Constituição. Eu tive que reforçar essa afirmação de que era um mundo próprio, né? Aí o que apareceu no debate entre os alunos? Bom, a primeira coisa é, professor, as pessoas vão morrer de fome. É óbvio que eu tenho que servir essas lasanhas. Eu falei sim, esse raciocínio tá perfeito em termos ético-morais, mas veja, você precisa respeitar a legislação. Como é que você transforma essa sua afirmação, né, que é uma afirmação da sua sensibilidade, uma afirmação ética, a gente pode dizer, moral, em argumento jurídico? Aí ficou aquela perplexidade de novo, eles ficaram, enfim, todos meio travados, né? E o que me ajudou nesse caso foi que eles já tinham estudado direito penal, eu já sabia disso, eu falei, bom, vamos parar um pouquinho o exercício aqui, que vocês não estão conseguindo fazer, vamos pensar no princípio da insignificância do direito penal. Vocês já estudaram isso? 90% da sala tinha estudado. Aí, o que diz esse princípio? Eles me disseram corretamente. Aí eu falei, bom, procurem esse princípio no Código Penal ou na Constituição. Onde é que ele está escrito? Outro momento de perplexidade, não está escrito em lugar nenhum. A gente não sabe onde ele está escrito. Mas como é que vocês estão resolvendo um caso usando um princípio que não está escrito, não está na lei? O que é esse raciocínio? O que significa o princípio da significância? E nós fomos discutindo, enfim, e chegamos à ideia de que o princípio da significância poderia ser concebido como uma espécie de princípio implícito ao próprio ordenamento penal, né? Era uma maneira de conferir sentido à persecução penal, dizendo, olha, em casos que sejam de pouquíssima gravidade, não é razoável que se mobilize o sistema penal para se fazer a punição, lembrando que nem todo mundo aceita esse princípio, etc, etc. Mas nós chegamos a essa ideia de que o princípio não estava explícito e que ele ajudava a gente a compreender, ou ele, enfim, expressava uma certa finalidade
daquele ordenamento. Aí eu provoquei a turma dizendo, bom, agora vocês têm que inventar um princípio da insignificância para esse caso que a gente está trabalhando. Aí a coisa começou a andar. Aí as ideias apareceram, a sala começou a falar, né? Teve tentativas de formulação. Primeiro eles foram pela ideia do direito à vida, falaram, olha, a gente poderia dizer então que se essa legislação que está aí falando sobre alimentação existe, é porque esse ordenamento jurídico está preocupado com o direito à vida das pessoas, que as pessoas vivam e vivam bem. Então dá para dizer que tem aí um princípio fundamental desse ordenamento, que é a proteção da vida, né? Uma menina falou, olha, não, acho que é mais saúde do que vida, porque está falando de uma boa alimentação, que eu acho que ela tinha toda a razão, né? Então a gente pode, enfim, dizer que essa legislação, essas normas que eu inventei, diziam respeito às pessoas terem o direito à saúde, e aí eu tinha que fazer uma outra mediação argumentativa para dizer, olha, se esse ordenamento está preocupado com o direito à saúde, ele está preocupado que as pessoas permaneçam vivas, então também tem uma preocupação com vida e saúde, né? Aí nós chegamos numa outra formulação. Veja, se a gente está num caso de emergência, né, eu não posso deixar as pessoas morrerem, porque senão eu não posso nem cuidar da saúde dessas pessoas, né? A vida, a saúde pressupõe a vida. Eu preciso estar vivo para poder cuidar da minha saúde. Então, se eu, na condição de, enfim, administrador público, né, deixar as pessoas morrerem pelo simples fato de não querer descumprir o texto legal, né, nesse caso específico, porque essa alimentação vai fazer mal para a saúde das pessoas, no fundo eu estou comprometendo a saúde das pessoas, né, porque nessa situação excepcional elas estão correndo risco de vida. E aí a gente conseguiu extrair, né, dessas normas fechadas o princípio, digamos assim, a proteção, né, o princípio da proteção ao direito à saúde, e o que a gente pode chamar de princípio também da proteção do direito à vida, né? E claro, né, eu tentei mostrar para a turma que essa proposta, que parece muito razoável, né, estava saindo da interpretação, né, que a gente estava fazendo da legislação, porque não estava escrito em lugar nenhum, né? E aí isso facilitou demais para mim depois a explicação. Essa turma foi uma turma de... Enfim, eu já apliquei esse exercício tanto em turmas de hermenêutica quanto em turmas de, enfim, teoria do direito, né, introdução ao direito privado, né, que tem essa explicação, enfim, inicial sobre norma, sobre fontes, enfim. Facilitou muito depois a compreensão deles, tanto dos princípios fundamentais do direito privado, quanto a discussão que se fez, no caso da hermenêutica, entre hard working, etc., né? Porque ali, enfim, no caso, né, a gente tinha essas duas interpretações, enfim, se eu fosse por uma interpretação literal do texto, eu não poderia servir a lasanha para as pessoas famintas e elas iriam morrer. Por outro lado, né, a outra interpretação, em que eu sirvo a lasanha, mesmo desrespeitando o teor literal do texto, está baseada aí numa interpretação, talvez a gente possa dizer, principiológica, que vá fazer recorrência aos grandes objetivos, né, daquele ordenamento jurídico, às grandes finalidades daquele ordenamento jurídico. Então esse é um exercício que eu recomendo a aplicação. Ele pode ter outras versões. Eu chamei de o problema do sal, porque eu achei que assim eu chegava muito próximo da experiência de um aluno iniciante que não sabe, não dizer nada de direito tecnicamente, só sabe o que está no jornal, e gerou uma certa surpresa, assim, né? Também ver que pode ter implicações isso, mais graves, uma coisa que parece simples pode ter implicações mais graves. Enfim, deu certo nas 4 vezes que eu já fiz essa atividade,
enfim, ela tem dado certo, por isso que eu estou partilhando aqui. Tá? Então é isso, pessoal. E, enfim, peço de novo para quem está gostando dessa fase do canal aqui, que, enfim, divulgue, né, o que eu estou fazendo, para quem vocês acharem que tem interesse, se inscrevam aqui nesse canal também. Assim eu fico estimulado a gravar mais vídeos e a dialogar mais com vocês por esse meio, né? Que é isso.